Imagine um país pequeno e pobre apostando metade de toda a sua economia em uma única parede de pedra. No coração da Ásia Central, o Tajiquistão está construindo a barragem de Rogun. Com 335 metros de altura, ela será a mais alta da história, superando a Torre Eiffel. O custo? 8 bilhões de dólares. Uma falha aqui não seria apenas um desastre de engenharia, mas a falência total de uma nação inteira. Para entender por que alguém assumiria um risco tão insano, precisamos olhar para o mapa e para a história. O Tajiquistão não tem saída para o mar, possui poucos combustíveis fósseis e abriga 10 milhões de pessoas que vivem com a constante ameaça de apagões. Mas eles têm algo que vale mais que petróleo: montanhas gigantescas e rios furiosos. O rio Vaksh é uma besta indomável, um sistema fluvial poderoso com quedas de altitude dramáticas, criando um dos poucos lugares no planeta Terra fisicamente capazes de suportar uma mega barragem. A ideia de domar esse monstro não é nova. Ela nasceu na década de 1960, quando o país ainda era uma peça na engrenagem da União Soviética. Moscou queria industrializar a periferia do império e, em 1976, deu a ordem para começar a construção da estrutura hidrelétrica definitiva. O objetivo era claro: controle total da água e energia ilimitada. Mas impérios caem. Quando a União Soviética entrou em colapso em 1991, o dinheiro sumiu. O Tajiquistão mergulhou em uma guerra civil brutal e o canteiro de obras de Rogun, já parcialmente construído, foi abandonado. Durante mais de 20 anos, túneis e fundações ficaram lá, silenciosos, como ruínas de uma civilização perdida, esperando o momento de reviver. Agora, o projeto voltou à vida e a escala é difícil de acreditar. Quando terminada, a barragem terá 1.099 pés de altura, o que equivale a cerca de 340 metros. Ela foi projetada para gerar 3.600 megawatts de eletricidade. Para colocar isso em perspectiva, essa única estrutura vai produzir energia equivalente a várias unidades de usinas nucleares trabalhando juntas. Isso é o suficiente para dobrar a produção elétrica atual de todo o país. Mas transformar esse sonho em realidade exige uma batalha física contra a natureza que poucos engenheiros ousariam lutar. Antes de você erguer uma montanha artificial, você precisa secar o fundo do vale. E como se seca um rio que corre com a força de um trem de carga? Você o obriga a entrar na montanha. A primeira etapa crítica foi a construção de um sistema de túneis de desvio titânicos. Estamos falando de 4 túneis, cada um com mais de 1 quilômetro de comprimento e diâmetros tão largos que você poderia dirigir um prédio por dentro deles. 2 desses túneis foram perfurados ainda na era soviética e precisaram ser reforçados, enquanto os outros 2 foram finalizados recentemente. Com o rio desviado para a escuridão da rocha, o leito do vale ficou exposto. Mas você não pode simplesmente jogar pedras sobre a terra. A equipe teve que remover todo o solo desgastado e a rocha podre do fundo, escavando até encontrar a rocha-mãe, a espinha dorsal sólida do planeta. Mesmo essa rocha sólida não era perfeita. Ela estava cheia de fraturas naturais invisíveis. Se a água sob alta pressão entrasse nessas fendas, ela poderia levantar a barragem e destruí-la por baixo. A solução foi a força bruta misturada com cirurgia. Os engenheiros perfuraram a rocha e injetaram calda de cimento sob altíssima pressão. Esse processo criou uma cortina impermeável nas profundezas da terra, selando cada fissura e impedindo que a água subterrânea sabotasse a estrutura. Ao mesmo tempo, eles instalaram um sistema de drenagem complexo para aliviar a pressão que viria de baixo para cima durante os séculos de operação da barragem. Nas encostas do vale, operários pendurados em cabos instalaram malhas de aço e aplicaram concreto projetado, pregando a montanha no lugar com parafusos de rocha para garantir que nenhum deslizamento de terra atingisse a obra. Só então, com o palco preparado e a base blindada, a verdadeira construção pôde começar. Aqui está o detalhe que surpreende muita gente. A barragem mais alta do mundo não é feita de concreto sólido. Rogun é uma barragem de enrocamento com núcleo de argila. Imagine uma montanha feita à mão, camada por camada.
O corpo da barragem é composto por centenas de milhões de toneladas de rocha e cascalho. O segredo está no centro, um núcleo de argila massivo que funciona como a barreira impermeável, impedindo a passagem da água. Ao redor desse coração de argila, ombros gigantescos de rocha fornecem a estabilidade estrutural. Por que usar pedras soltas em vez de um monólito de concreto? Porque essa região é sismicamente ativa. Uma estrutura de enrocamento tem uma flexibilidade natural. Ela pode absorver a energia de um terremoto sem rachar, algo que uma parede rígida de concreto teria dificuldade em fazer. O material é extraído nas proximidades, transportado por frotas de caminhões gigantes e compactado com precisão milimétrica para evitar que a barragem afunde de forma desigual ao longo dos anos. Engenheiros monitoram cada centímetro desse processo. Sensores de pressão e deformação estão enterrados fundo na estrutura, vigiando o comportamento da montanha artificial enquanto ela sobe em direção ao céu. Quando cheia, essa barreira vai segurar um reservatório com 13 quilômetros cúbicos de água. É um peso inimaginável pressionando contra a parede, dia e noite. Mas para realmente entender o que significa segurar tanta água, precisamos comparar Rogun com o único outro projeto na Terra que rivaliza com sua ambição, embora de uma maneira completamente diferente. Vamos viajar para o leste, para a China. Se Rogun é a campeã da altura, a barragem das Três Gargantas é a campeã absoluta do peso e do volume. Ela é o exemplo perfeito de como uma mega estrutura pode reescrever o destino de uma superpotência. Enquanto Rogun luta pela sobrevivência econômica, as Três Gargantas foram construídas para domar a morte. O rio Yangtze é historicamente um assassino. Em 1931, enchentes mataram mais de 145 mil pessoas. Em 1998, a água levou mais 3 mil vidas e custou bilhões de dólares. A China disse: chega! Eles construíram um escudo. A barragem das Três Gargantas não é tão alta quanto Rogun. Ela tem cerca de 185 metros de altura, mas seu comprimento e massa são incompreensíveis. Ela se estende por mais de 2 km e 300 metros através do vale. O reservatório que ela cria é tão vasto que alterou a paisagem de toda a região. Além de proteger milhões de pessoas contra enchentes, essa usina corta 100 milhões de toneladas de emissões de carbono por ano. A escala aqui é diferente de tudo. Onde Rogun usa rocha e argila para flexibilidade, as Três Gargantas usam a força bruta do concreto e do aço. É uma parede de gravidade, o que significa que ela segura o rio, simplesmente porque é pesada demais para ser empurrada. Mas construir algo tão pesado exigiu uma engenharia que beira a ficção científica. A construção das Três Gargantas começou com a remoção de mais de 1 milhão de metros cúbicos de terra e rocha, apenas para os túneis de desvio. Engenheiros escavaram poços de fundação profundos até atingirem o granito sólido, uma rocha com centenas de milhões de anos de idade, a única coisa capaz de suportar o peso do Leviatã. Eles perfuraram e injetaram cimento em milhares de metros de rocha para tornar a base um bloco único e impermeável. Então veio o concreto. Não caminhões, mas um rio contínuo de material cinza. O volume total ultrapassou 28 milhões de metros cúbicos. 20 guindastes de torre operavam simultaneamente, movendo baldes gigantes em um balé mecânico sem fim. Mas o concreto tem um problema. Quando ele seca, ele esquenta. Em volumes tão grandes, o calor gerado pela reação química poderia fazer a barragem rachar e explodir de dentro para fora. A solução foi genial e complexa. Eles enterraram quilômetros de tubos de resfriamento dentro de cada bloco de concreto, circulando água gelada para controlar a temperatura interna enquanto a estrutura curava. Dentro dessa muralha, existe um esqueleto de 400 mil toneladas de aço. Placas de aço resistentes ao cisalhamento foram instaladas para amarrar os segmentos, permitindo que a barragem funcione como uma unidade única contra a pressão de 39 bilhões de metros cúbicos de água. O topo da barragem se estreita para apenas 40 metros de largura, mas a base é uma fortaleza de 115 metros de espessura. É uma demonstração de poder industrial que mudou o eixo da Terra, literalmente, devido à massa de água deslocada. De volta ao Tajiquistão, a aposta de Rogun é ainda mais perigosa, porque o país não tem a riqueza da China.
O custo estimado de 6,3 a 8 bilhões de dólares é um fardo quase insuportável. O projeto sofreu por anos com falta de dinheiro e medo político. O Uzbequistão, país vizinho que fica rio abaixo, passou anos tentando bloquear a obra. Eles temiam que o Tajiquistão usasse a barragem para fechar a torneira da água, destruindo a agricultura uzbeque, que depende do rio Amu Darya. Foi necessário que o Banco Mundial entrasse com estudos rigorosos para provar que a barragem era segura e viável. As tensões diminuíram, mas o relógio continua correndo. As duas primeiras turbinas começaram a girar em 2018 e 2019, gerando dinheiro e eletricidade para financiar o resto da construção. Mas a obra está longe do fim. O corpo da barragem só deve atingir a altura final lá para o ano de 2029. E não para por aí. Encher um reservatório desse tamanho não é como encher uma banheira. Se fizerem muito rápido, o rio seca e os vizinhos entram em guerra. O enchimento será lento e cauteloso. Projeta-se que o nível máximo de água só seja atingido por volta do ano de 2036. É um jogo de paciência de décadas, onde cada metro de água que sobe representa uma vitória e um risco. No final das contas, Rogun não é apenas sobre eletricidade. É sobre a audácia de uma nação pequena, que decidiu escrever seu nome na história usando pedra e água. Se der certo, o Tajiquistão deixará de ser um importador de energia para se tornar a bateria da Ásia Central, garantindo luz e desenvolvimento para as próximas gerações. Se falhar, as consequências financeiras e geopolíticas serão devastadoras. Essa barragem prova que a infraestrutura é o destino. Seja o concreto maciço na China, protegendo milhões contra enchentes, ou a montanha de pedra no Tajiquistão prometendo um futuro iluminado. Essas mega-estruturas são os monumentos da nossa era. Elas nos mostram que, com engenharia suficiente e vontade de ferro, humanos podem remodelar a geografia e dobrar a natureza à sua vontade. Mas a pergunta que fica ecoando no vale do rio Vaksh é: será que uma única parede pode realmente segurar o futuro de um país inteiro? A resposta virá em 2036, quando a água finalmente chegar ao topo. Se você quer continuar explorando as fronteiras onde a máquina encontra a natureza, inscreva-se no Poder da Indústria. Até a próxima jornada. Imagine dirigir a 60 km por hora em uma rodovia movimentada. O asfalto parece sólido, mas é uma ilusão. Logo abaixo dos seus pneus, o chão desapareceu. Homens trabalham em um vazio claustrofóbico, protegidos apenas por um escudo de aço móvel de 256 metros. Este é o Astra Bridge, uma fábrica sobre rodas que custa $20 mil por dia e conserta a estrada enquanto você dirige sobre ela. Mas como engenheiros enfiaram um canteiro de obras inteiro debaixo do tráfego sem causar um desastre? Para entender a loucura genial dessa máquina, você precisa primeiro sentir a dor de qualquer motorista. Em todo o planeta, consertar uma estrada principal é sinônimo de pesadelo. Quilômetros de cones laranja, faixas bloqueadas, desvios intermináveis e meses de atraso. O mundo moderno não pode se dar ao luxo de parar, mas o asfalto sob nossos pés não dura para sempre. Foi diante desse impasse que engenheiros suíços decidiram quebrar a regra mais básica da construção civil. Em vez de fechar a estrada para consertá-la, eles decidiram construir uma segunda estrada móvel em cima da primeira. O Astra Bridge não é apenas uma ponte temporária, é um leviatã de aço projetado para suportar o peso esmagador de milhares de caminhões de carga todos os dias, sem sequer tremer. A estrutura é um triunfo da engenharia de precisão. Ela tem 256 metros de comprimento total, o equivalente a quase 3 campos de futebol enfileirados. Mas a mágica acontece na seção elevada de 100 metros. Ali, a ponte se levanta do chão, criando um túnel de trabalho secreto logo abaixo. A altura livre nesse túnel é de apenas 3 metros e 10 centímetros. É um espaço apertado, calculado no limite, onde máquinas pesadas raspam o teto e trabalhadores operam a centímetros das vigas de sustentação. Enquanto o trânsito flui lá em cima em 2 faixas a 60 km por hora, indiferente ao abismo artificial, a equipe lá embaixo está protegida de tudo: chuva, sol e, o mais crucial, do risco mortal de ser atingida por um motorista distraído.
É uma bolha de segurança blindada que permite que a manutenção aconteça dia e noite, transformando o caos de uma obra em uma linha de produção invisível e silenciosa. Mas a mera existência dessa estrutura na rodovia é um milagre logístico que beira o impossível. Você não pode simplesmente dirigir uma ponte de 250 metros até o local. Ela precisa nascer lá. O transporte de todo o sistema exige uma frota de 47 caminhões de carga pesada. Imagine coordenar um comboio desse tamanho, onde cada veículo carrega uma peça única de um quebra-cabeça de centenas de toneladas, e todas precisam chegar na ordem exata de montagem. Se um caminhão atrasa, toda a operação colapsa. E o prazo para montar esse monstro? Apenas uma noite. Geralmente, a rodovia é fechada em um fim de semana e a equipe tem cerca de 14 horas para transformar peças soltas em uma ponte totalmente funcional. O relógio é o inimigo número 1. Para vencer essa corrida contra o nascer do sol, os engenheiros dotaram a ponte de inteligência própria. As rampas superiores, aquelas por onde os carros vão subir, são motorizadas. Elas possuem sistemas hidráulicos integrados que permitem que elas mesmas desçam dos caminhões e se posicionem, como robôs gigantes se preparando para a batalha. Não há tempo para guindastes lentos em todas as etapas. A ponte precisa se ajudar. As seções inferiores, embora não tenham motores próprios, conectam-se a esse sistema hidráulico como membros de um corpo, recebendo a força necessária para se moverem. É um balé industrial frenético, onde aço maciço dança sob a luz de holofotes, e tudo precisa estar pronto antes que o tráfego da manhã de segunda-feira comece a se formar. A velocidade da montagem é impressionante, mas é a precisão que evita a catástrofe. Estamos falando de uma estrutura que vai suportar cargas dinâmicas violentas, o impacto constante de pneus, frenagens e acelerações de veículos pesados. Cada conexão entre os módulos da ponte precisa ser perfeita. Um erro de alinhamento de apenas alguns milímetros nos pinos de carga ou nos parafusos de alta resistência poderia criar um ponto fraco fatal. Antes mesmo de chegar à estrada, cada centímetro de solda foi verificado na fábrica. Inspetores usam tecnologia de ultrassom e líquidos penetrantes para olhar através do metal sólido, caçando bolhas de ar ou fissuras microscópicas que poderiam crescer e partir a ponte ao meio. Nada é deixado ao acaso. No local, a montagem é uma coreografia de alta tensão. Cada portal da ponte, a estrutura que sustenta o peso, leva cerca de 30 minutos para ser descarregado e fixado. Para dobrar a velocidade, as equipes montam a ponte a partir das duas extremidades ao mesmo tempo, encontrando-se no meio. Quando as metades se tocam e são travadas, sistemas elétricos são conectados, sincronizando o cérebro digital da ponte. Esse software garante que todas as pernas hidráulicas e motores funcionem como um único organismo. Antes de liberar o primeiro carro civil, engenheiros realizam testes de carga simulada, observando como a estrutura flexiona e reage. Somente quando a luz verde acende no painel de controle, a barreira é levantada e o tráfego é engolido pela rampa. Enquanto os motoristas sobem, o verdadeiro trabalho sujo começa no andar de baixo. Assim que o teto de aço está seguro, o túnel abaixo se torna o palco de uma cirurgia brutal. A missão: remover a pele velha e doente da estrada, sem ferir o corpo principal. Entra em cena a fresadora industrial, uma máquina que parece um tanque de guerra com um tambor rotativo cheio de dentes de metal duro. Com um rugido que ecoa nas paredes metálicas da ponte, ela morde o asfalto, triturando a camada superior danificada. A profundidade do corte é calculada a laser, geralmente entre 2 e 10 centímetros, dependendo do estrago. Cortar demais danificaria a base da estrada, o que exigiria uma reconstrução total e cara. Cortar de menos deixaria falhas. É um equilíbrio delicado mantido por força bruta. O asfalto velho, agora transformado em cascalho negro, não é deixado para trás. Uma correia transportadora na própria fresadora cospe o material diretamente em caçambas de caminhões que seguem a máquina como sombras. Tudo isso acontece num espaço onde você mal consegue levantar o braço sem tocar o teto da ponte. Logo atrás da destruição vem a limpeza obsessiva. Varredeiras industriais com vácuos potentes sugam cada grama de poeira. Onde a máquina não alcança, trabalhadores entram com ferramentas manuais e sopros de ar.
garantindo que a base esteja cirurgicamente limpa. Qualquer sujeira deixada para trás faria o novo asfalto descascar em meses. Bordas e juntas são queimadas com lanças de gás para vaporizar a umidade oculta, preparando o terreno para receber o novo material. E esse material antigo que acabou de ser arrancado? Ele não vai para o lixo, ele está prestes a renascer. O que muitos motoristas não sabem é que a estrada sob seus pneus é quase imortal. O asfalto removido, tecnicamente chamado de pavimento asfáltico recuperado, ou RAP, é levado para uma usina de reciclagem, onde a mágica acontece. Aquele material cinza e quebradiço que saiu da estrada não está morto, está apenas cansado. O betume, o óleo que cola as pedras, oxidou e endureceu após anos de sol e chuva. Na usina, o RAP é triturado e peneirado para remover metais e pedras grandes. Então, a química moderna entra em jogo. Aditivos especiais, chamados de rejuvenescedores, são misturados ao material velho. Eles agem como um elixir da juventude, restaurando a flexibilidade e a viscosidade do betume envelhecido. As usinas modernas conseguem criar misturas com 30% a 60% de material reciclado, que são indistinguíveis do asfalto novo. Isso não é apenas sobre ser verde, é uma necessidade econômica. Reduz a necessidade de petróleo novo, corta emissões de CO2 e barateia a obra. Enquanto essa alquimia acontece na usina, os caminhões com a mistura fresca e fumegante correm de volta para o Astra Bridge. O tempo de cura é curto e a temperatura é crítica. De volta ao túnel sob a ponte, o ambiente agora se assemelha a uma sauna industrial. O ar fica denso com o cheiro químico de betume quente e fumaça azulada. Caminhões basculantes carregados com asfalto a 150 graus Celsius precisam dar marcha a ré no espaço estreito, guiados por sinais manuais precisos para alimentar a pavimentadora. Um erro aqui e um caminhão pode colidir com as pernas da ponte, causando um desastre estrutural. O processo de pavimentação aqui é de elite. Uma máquina especial aplica primeiro uma camada de ligação, uma cola líquida preta e imediatamente depois deposita a massa asfáltica quente sobre ela. Essa técnica garante que as camadas se fundam em uma única peça sólida. A pavimentadora usa grandes parafusos sem fim, chamados de caracóis, para espalhar a mistura uniformemente. Atrás dela, uma mesa vibratória de alta potência alisa o material, dando a ele a densidade inicial. Trabalhadores monitoram as bordas com olhos de águia, usando rodos para corrigir imperfeições antes que o material esfrie. Não há segunda chance. Se o asfalto esfriar antes de ser compactado, a estrada falha. Rolos compactadores entram em cena logo em seguida, movendo-se para frente e para trás para esmagar o asfalto até a dureza de uma rocha. E lembre-se, a 3 metros acima de suas cabeças, o trânsito da hora do rush continua fluindo. Ninguém lá em cima sente o calor ou vê a fumaça. Para eles, a estrada é apenas uma ponte metálica. Mas o verdadeiro espetáculo de ficção científica acontece quando o trecho de 100 metros está pronto. Em uma obra comum, você teria que desmontar tudo e montar de novo quilômetros à frente. O Astra Bridge não, ele simplesmente anda. Como uma centopeia mecânica de 250 metros, a ponte levanta suas rampas inferiores do chão e ativa seus sistemas hidráulicos. Todo o complexo, a ponte, as barreiras, as luzes, desliza lentamente sobre rodas para a próxima posição na rodovia. É um movimento quase imperceptível, mas implacável. No dia seguinte, os motoristas percebem que a ponte mudou de lugar, deixando para trás um rastro de asfalto novo e perfeito, liso como um tapete. No entanto, essa maravilha tecnológica levanta uma questão polêmica que divide especialistas: o preço. Operar o Astra Bridge custa entre 10 mil e 20 mil dólares por dia. É uma fortuna. Críticos, olhando para métodos de construção agressivos como os da China, argumentam que fechar a estrada completamente por 2 dias seria mais rápido e barato. Eles dizem que nas 14 horas que leva apenas para montar a ponte, uma equipe tradicional já teria pavimentado quilômetros de estrada aberta. O debate é real. Estamos pagando pelo luxo de não pisar no freio? Começamos esta jornada olhando para o asfalto sólido, mas descobrimos que, sob a engenharia certa, até a estrada mais movimentada pode se tornar fluida.
O Astra Bridge provou que é possível realizar uma cirurgia de coração aberto na infraestrutura vital de um país sem parar o fluxo de sangue da economia. $20 mil por dia pode parecer um preço alto, mas em um mundo onde o tempo é o recurso mais escasso, a capacidade de consertar o mundo sem pará-lo não tem preço. Enquanto a ponte dá seus passos lentos e hidráulicos na escuridão da noite, ela deixa para trás mais do que asfalto novo. Ela deixa a promessa de um futuro onde a manutenção é invisível e o caminho à frente está sempre livre. A rede ferroviária da América tem mais de 140 mil milhas. Todos os dias, milhões de toneladas de carga movem-se sobre ela a alta velocidade. Mas este sistema gigante está equilibrado no fio da navalha. Um erro minúsculo, mais fino que um cartão de crédito. Apenas 0,02 polegadas. Não é um pequeno defeito. É a diferença entre uma viagem suave e um comboio inteiro a vibrar perigosamente fora do seu caminho. As apostas são totais, a cada segundo de cada dia. Para construir isto, os engenheiros têm de dominar dois mundos completamente opostos. O mundo do fogo líquido, a 4.500 graus, e o mundo dos lasers, com uma precisão que o olho humano mal consegue ver. Como é que eles transformam o caos do aço derretido na linha mais perfeita e segura da Terra? A viagem não começa nos campos abertos. Começa no coração de fábricas gigantescas onde o metal nasce. É aqui que o componente mais crítico, o próprio carril de aço, é forjado. Dentro de fornos elétricos a arco e altos fornos, as temperaturas atingem níveis quase inimagináveis, ultrapassando os 2.900 graus Fahrenheit. Isto é mais quente do que a lava de um vulcão. A esta temperatura, o aço não é um sólido, é um rio de fogo brilhante. Um sistema de alimentação totalmente automatizado mede cada ingrediente com uma precisão ao nível da libra. Minério de ferro, coque e aditivos são misturados na proporção exata. Enquanto o metal ferve, robôs gigantes resistentes ao calor agitam o banho líquido, retirando impurezas. Em momentos exatos calculados ao segundo, elementos cruciais como o manganês e o crômio são adicionados. Eles são o que dá ao aço a sua força lendária e a capacidade de resistir ao desgaste de milhões de rodas. Quando a composição química está perfeita, este aço líquido é vertido em moldes, arrefecendo ligeiramente para formar blocos sólidos chamados tarugos. Mas este aço, embora sólido, está estressado e instável. É imediatamente transferido para um poço de imersão. Isto é essencialmente um forno de espera gigante, que mantém os tarugos a uma temperatura constante entre 2.200 e 2.300 graus Fahrenheit. Por que este banho de calor? Para acalmar o aço por dentro. Se arrefecesse demasiado depressa, criaria fissuras microscópicas, uma falha fatal que poderia partir o carril anos mais tarde. Agora, o tarugo de aço estabilizado, ainda a brilhar com um vermelho vivo, está pronto para ser esculpido. Ele entra numa linha de laminagem contínua. Isto não é fundição, é escultura através de força bruta. O aço é espremido e esticado como massa, mas com uma força de milhões de libras. Primeiro passa pelo laminador de desbaste. Um conjunto de rolos gigantes agarra o tarugo e espreme-o, reduzindo drasticamente a sua espessura e alongando-o. De seguida, passa pelos suportes intermédios. Aqui, um conjunto inteligente de rolos escalonados não só pressiona o aço, mas também o roda. Esta rotação é vital para distribuir a tensão uniformemente, assegurando que não há pontos fracos. Finalmente, o aço entra no suporte de acabamento. Estes são os rolos mestres, os escultores finais. Tem ranhuras de precisão que moldam o aço na sua icônica forma de I. Esta forma não é acidental, é uma obra-prima de engenharia. A cabeça espessa no topo suporta a roda do comboio. A base larga embaixo distribui essa pressão por uma área maior. E a alma fina no meio poupa uma quantidade imensa de aço e peso, mantendo a força estrutural. Entre cada passagem pelos rolos, jatos de água a alta pressão atingem o aço, e isto arranca instantaneamente a carepa de óxido e ajuda a controlar a temperatura. Durante todo este balé de força, sensores laser medem o perfil do carril milhares de vezes por segundo, garantindo que cada milímetro corresponde ao design. O carril tem agora a sua forma, mas saiu da laminagem incandescente e cheio de tensão.
Se fosse deixado a arrefecer ao ar, tornar-se-ia quebradiço. Precisa de ser domesticado. Imediatamente o carril passa por um sistema de pulverização de água a alta pressão. Uma névoa densa e controlada envolve o metal quente. O caudal e a velocidade são controlados por computador para garantir um arrefecimento perfeitamente uniforme. Se um lado arrefecesse mais depressa que o outro, o carril deformar-se-ia. Depois deste choque térmico controlado, o carril entra na zona de tratamento térmico. Dependendo do seu objetivo final, pode ser submetido a têmpera ou recozimento em fornos, que operam entre 900 e 1100 graus Fahrenheit. Este processo alivia as tensões internas, tornando o aço incrivelmente duro à superfície, mas mantendo-o flexível por dentro. É isto que permite ao carril aguentar milhões de ciclos de carga sem falhar. Agora temos carris individuais, fortes e direitos. Mas os comboios modernos não correm sobre peças pequenas. Eles precisam de fitas de aço contínuas. Na fábrica, a tecnologia de soldadura topo a topo por faísca entra em ação. As extremidades de 2 carris são alinhadas com uma precisão de 1/100º de polegada. Uma corrente elétrica maciça é disparada, aquecendo as extremidades a mais de 2.700 graus Fahrenheit. Em segundos, as 2 extremidades tornam-se uma só. Não há cola, não há parafusos. O próprio metal é soldado ao nível molecular. Uma máquina de retificação automática entra imediatamente e remove qualquer excesso de metal, tornando a junta perfeitamente lisa, mais forte que o próprio carril. Os carris, agora em segmentos longos e perfeitos, estão prontos. A fábrica fez o seu trabalho. Mas um carril, por mais forte que seja, é inútil sem uma fundação capaz de suportar o seu poder. Transferimos-nos para o local de construção. O primeiro passo é o balastro. Essa cama de pedras britadas que se vê em todas as linhas férreas é, talvez, o herói desconhecido de todo o sistema. O balastro tem 3 trabalhos críticos. Primeiro, distribui o peso imenso do comboio pela plataforma de terra. Segundo, permite que a água da chuva drene imediatamente, impedindo que os carris se afundem na lama. Terceiro, atua como um amortecedor gigante, absorvendo a vibração. A escala disto é impressionante. Para construir apenas 1 milha de via, as equipas precisam de cerca de 3.500 toneladas de balastro. São 7 milhões de libras de pedra. É o peso equivalente a mais de 10 jatos Boeing 747, apenas para 1 milha. E não é qualquer pedra. Não são pedras de rio, lisas e redondas. É granito triturado ou rocha basáltica com arestas vivas. Por quê? Porque as arestas vivas encaixam umas nas outras, como um puzzle tridimensional, criando um leito estável que não desliza. Vagões tremonha especializados despejam estas pedras, e máquinas reguladoras de balastro da Harsco ou Placer usam lâminas, arados e escovas rotativas guiadas a laser para espalhar as pedras numa camada perfeitamente nivelada. A cama de pedra está pronta. Agora, precisamos da espinha dorsal que irá manter os carris à distância exata, as travessas. Em projetos modernos, uma máquina automática de colocação de travessas faz o trabalho pesado. É um pórtico gigante que se move ao longo da via. As suas garras hidráulicas agarram cada travessa de betão, pesando entre 600 e 700 libras cada, e colocam-na exatamente no local designado, espaçadas cerca de 24 polegadas. A velocidade é incrível. Uma única máquina pode instalar mais de 2.000 destas lajes de betão num único turno de trabalho. O trabalho que levaria semanas a uma equipa humana é feito em horas. E o betão é rei. As antigas travessas de madeira tratadas duravam 20 a 30 anos. Estas travessas de betão de alta resistência são mais pesadas, mais estáveis e duram mais de 50 anos. Com milhares de travessas no sítio, os carris chegam. São frequentemente entregues em carril soldado contínuo, CWR, fitas de aço gigantes pré-soldadas na fábrica, com até 1/4 de milha de comprimento. Um comboio especial desenrola lentamente este carril de aço sobre as travessas. Antes de o fixar, as equipas usam equipamento hidráulico para o tensionar. O aço expande com o calor e contrai com o frio.
Ao esticá-lo para uma tensão neutra, os engenheiros garantem que o carril não fivela no verão mais quente, nem parte no inverno mais frio. Os carris estão esticados sobre as travessas, que estão sobre o balastro, mas tudo ainda está solto. Agora começa o trabalho de precisão, o paradoxo no terreno. Primeiro, o sistema de fixação. Um trabalhador coloca uma almofada de borracha entre o aço e o betão para absorver choques. Depois, uma placa de base de aço. Finalmente, clipes de aço elásticos são martelados no lugar. E os parafusos de ancoragem são apertados com uma chave dinamométrica a uma força exata, tipicamente entre 150 a 200 pés-libra. O carril está preso, mas a fundação de balastro por baixo ainda não está sólida. É aqui que entra a máquina mais satisfatória de toda a construção, a máquina de ataque, Tamping Machine. Esta maravilha tecnológica move-se lentamente ao longo da via. Primeiro levanta suavemente todo o carril e atravessa, alguns centímetros no ar. Depois, dezenas de dedos de aço vibratórios mergulham profundamente no balastro, de ambos os lados da travessa. E então, eles vibram. Com uma frequência de 35 a 40 vezes por segundo, estes dentes agitam as pedras, forçando-as a assentar e a encaixarem-se firmemente debaixo da travessa. Isto cria uma fundação sólida como rocha, mas que ainda consegue drenar água. Enquanto faz isto, um sistema de lasers e giroscópios a bordo mede a altura e o nível do carril. A precisão de alinhamento desta máquina é de 1/10 de polegada. Finalmente, os segmentos de 1/4 de milha são ligados. No terreno, a soldadura aluminotérmica é usada. Um molde de cerâmica é colocado à volta da junta. Uma mistura de pó de alumínio e óxido de ferro é inflamada. A reação química atinge os 4.500 graus Fahrenheit. Aço líquido puro flui para dentro do molde, preenchendo a lacuna. O excesso é cortado e a junta é polida. A fita de aço é agora contínua. A linha parece perfeita, mas parecer não é suficiente na engenharia ferroviária. As apostas são demasiado altas. As máquinas de construção saem. Os inspetores finais entram. Primeiro, um técnico caminha ao longo de cada centímetro do carril com um detetor de falhas ultrassônico. É como um raio-x para o aço, que procura microfissuras internas ou defeitos da soldadura que o olho não pode ver. Depois, um carro de medição de geometria da via é rebocado ao longo da linha. Esta é a prova final. Equipado com lasers, sensores e computadores, ele mede simultaneamente a elevação, a inclinação, a curvatura e a largura exata entre os carris. E aqui está o número final, o número que nos trouxe aqui. A tolerância permitida para a geometria da via acabada é de apenas mais ou menos 0,02 polegadas, mais fino que um fio de cabelo humano, numa estrutura que pesa milhões de toneladas por milha, construída ao ar livre, sobre pedra e terra. Se qualquer desvio for encontrado, as máquinas de ataque voltam para o corrigir. Quando tudo está perfeito, um comboio de teste é enviado. Ele acelera gradualmente, de 30 para 80 milhas por hora, enquanto centenas de sensores a bordo medem a vibração e a estabilidade. Só então, depois de passar neste exame final, é que a via é oficialmente comissionada. Desde o fogo de 4.500 graus até a precisão de 0,02 polegadas, a jornada está completa. Quando o primeiro comboio de carga desliza sobre a via recém-terminada, não é apenas aço sobre pedra. É o culminar de forças imensas e engenharia delicada. É a prova de que a humanidade pode controlar o poder do fogo de um vulcão com a precisão de um cirurgião. Da próxima vez que ouvir o apito de um comboio à distância, lembre-se do que está por baixo dele, uma linha de fogo perfeitamente equilibrada no fio da navalha. Imagine um país 235 vezes menor que os Estados Unidos. Pela lógica, 1/4 deste território deveria estar no fundo do oceano. Não há sol suficiente, a terra é escassa e o mar é uma ameaça constante. Mas esqueça o que você sabe sobre agricultura. Este pequeno ponto no mapa desafiou as leis da natureza para se tornar o segundo maior exportador de alimentos do planeta. Como eles fizeram isso? Eles pararam de olhar para o chão e começaram a construir uma máquina biológica gigante. Para entender como esta nação minúscula alimenta o mundo, precisamos encolher a nossa visão para algo menor que uma unha. Tudo começa com um código.
Não um código de computador, mas o código da vida. Se o Vale do Silício na Califórnia é a capital dos softwares, a Holanda construiu o Vale das Sementes. Esqueça a imagem do agricultor com as mãos sujas de terra a escolher os melhores grãos. Isso é passado. Aqui, a agricultura é uma ciência de precisão que acontece em laboratórios estéreis, operados por mais de 40 corporações de elite. Nestas salas brancas, cientistas e engenheiros não estão apenas a cultivar plantas, eles estão a projetar supercomponentes biológicos. O valor que se cria nestas mesas de laboratório é algo que desafia a compreensão. Um único quilograma de sementes de tomate de alta tecnologia pode custar até $50.000 americanos. Vamos colocar isto em perspectiva. Isso é mais caro do que 1 quilograma de ouro maciço. Por que alguém pagaria o preço de um carro de luxo por um saco de sementes? Porque estas não são sementes comuns. Elas são cápsulas de sobrevivência, programadas geneticamente. Elas nascem com uma resistência embutida a doenças, o que significa que não precisam de banhos tóxicos de pesticidas químicos. Elas são projetadas para responder a cada miligrama de nutriente com uma eficiência matemática. O resultado deste investimento de bilhões de dólares é um monopólio silencioso. Hoje, este pequeno país controla 60% de todo o mercado mundial de batata semente. A comida que chega ao seu prato, seja na América ou na Ásia, muito provavelmente começou o seu ciclo de vida nestes laboratórios holandeses. Mas possuir a semente mais valiosa do mundo é inútil se você não tem onde plantá-la. E na Holanda, a terra é o recurso mais escasso que existe. A agricultura tradicional é suja, imprevisível e desperdiça espaço. Para vencer, os engenheiros holandeses tiveram de tomar uma decisão radical: matar o solo. A solução para a falta de terra vem, ironicamente, da rocha mais dura. O processo é digno de uma fundição de aço. Em fábricas colossais, rochas de basalto vulcânico são atiradas para dentro de fornos que rugem com um calor infernal. Estamos a falar de temperaturas que atingem os 1.500 graus Celsius, ou 2.700 graus Fahrenheit. Neste calor extremo, a rocha sólida derrete-se e transforma-se num rio de lava incandescente. Esta lava não arrefece para virar pedra novamente. Em vez disso, ela é fiada em centrífugas gigantescas a velocidades alucinantes, transformando a pedra líquida em fibras finas, leves e esponjosas. O resultado chama-se lã de rocha. Pode parecer uma espuma macia, mas este material é a base de uma revolução. É um meio de cultivo estéril, limpo e perfeito. Ao contrário da terra, que está cheia de bactérias e variações, a lã de rocha é inerte. Ela oferece aos engenheiros agrícolas um controle divino sobre a plantação. A estrutura deste material cria um paradoxo físico brilhante. Ele consegue reter água muitas vezes superior ao seu próprio peso, mas, ao mesmo tempo, mantém milhões de bolsas de ar microscópicas abertas. Isso significa que as raízes da planta nunca se afogam. Elas bebem água e respiram oxigênio puro simultaneamente, algo impossível na terra lamacenta. Com as plantas fixadas nestes blocos de rocha fiada, o desperdício torna-se obsoleto. Computadores controlam cada gota de água. O sistema é tão preciso que gera uma economia de água de 90% em comparação com a agricultura tradicional. E o fertilizante, reduzido em 40%. Nada se perde para o solo porque não há solo. É um circuito fechado de eficiência brutal. Agora que as plantas têm raízes perfeitas, elas precisam de luz e calor. Mas estamos no norte da Europa, onde o sol é tímido e o frio é constante. A resposta holandesa foi cobrir o país com vidro. Não estamos a falar de pequenas estufas de quintal. Estamos a falar de 10.000 hectares de complexos de vidro, temperado de alta tecnologia. São cidades transparentes dedicadas à produção de comida. Ao contrário das estufas de plástico frágeis do sul da Europa, estas são catedrais de aço e vidro que operam 24 horas por dia. À noite, a visão é de ficção científica. O brilho das potentes luzes LED, que substituem o Sol, é tão intenso que os satélites no espaço conseguem ver o contorno dos Países Baixos a brilhar na escuridão da Europa. Eles criaram um verão eterno artificial, mas a verdadeira genialidade está no ar que estas plantas respiram.
Enquanto o resto do mundo entra em pânico com as emissões de carbono, os agricultores holandeses fizeram algo impensável. Eles compram poluição industrial. Existe uma rede nacional de tubulações maciças, como veias subterrâneas, que transporta dióxido de carbono industrial. Este gás é capturado nas chaminés das refinarias de petróleo no porto de Roterdã e bombeado diretamente para as estufas. Para nós, o CO2 é um problema. Para as plantas, é comida pura. Através de sistemas de tubos ultrafinos, este gás é injetado diretamente nas folhas e raízes. Com esta dose extra de carbono, a fotossíntese entra em hipervelocidade. As plantas crescem 30% mais rápido e produzem frutos maiores, sem que o agricultor precise de aumentar a área de plantio em um único centímetro. Eles transformaram o lixo da indústria pesada no combustível da vida. Quando você combina sementes de ouro, raízes de rocha vulcânica e uma atmosfera anabolizada, o resultado é uma linha de montagem biológica aterrorizante. O tomateiro deixa de ser uma planta e torna-se uma máquina de produção de biomassa. A escala aqui é vertical. Como não podem expandir para os lados, eles crescem para cima. As videiras de tomate nestas estufas não são arbustos, são gigantes que atingem mais de 10 metros de altura. Elas ficam suspensas em ganchos industriais que descem do teto, criando corredores verdes que parecem não ter fim. Num campo aberto normal, um tomateiro dá frutos por uma estação e morre. Aqui, o ciclo é implacável. Uma única planta é colhida continuamente durante 11 meses seguidos. As raízes, trancadas nos seus blocos estéreis de lã de rocha, trabalham sem parar. A produtividade é de outro mundo. Este pequeno país, onde chove o tempo todo, consegue produzir quase 1 milhão de toneladas de tomates por ano. O valor de exportação desta única fruta atinge os 2 bilhões de dólares. Eles competem cabeça a cabeça com países ensolarados e gigantescos, e vencem não pela força bruta, mas pelo controle absoluto de cada variável. Mas a Holanda não é feita apenas de comida. O seu símbolo mais famoso é a tulipa. E se você acha que o cultivo de flores é um processo delicado e romântico, prepare-se para um choque. A indústria da tulipa é um campo de batalha mecânico, onde a beleza é sacrificada em nome do lucro. Para produzir os bulbos que o mundo inteiro quer comprar, os agricultores realizam um massacre calculado. Uma tulipa precisa de 5 a 7 anos para amadurecer. Mas o objetivo aqui não é vender a flor. O dinheiro está no bulbo, na raiz. Quando os campos explodem em cores vibrantes e as flores atingem o auge da sua beleza, máquinas monstruosas entram em ação. Elas não estão lá para colher as flores, estão lá para destruí-las. Máquinas de desponta avançam pelos campos com eixos rotativos velozes, decapitando milhões de flores num único dia. Pode parecer cruel, mas é pura eficiência biológica. Ao cortar a cabeça da flor, a máquina impede que a planta gaste energia a criar sementes. Em choque, a planta redireciona todo o açúcar e energia da fotossíntese para baixo, para engordar o bulbo enterrado na terra. A morte da flor é a vida do produto. 2 meses depois, quando as folhas murcham, começa a colheita subterrânea. E aqui vemos a engenharia holandesa no seu melhor. Sistemas de esteiras de aço levantam toneladas de terra, mas os bulbos têm uma pele fina e sensível. Um arranhão pode arruinar o preço. Para resolver isso, as máquinas industriais brutas são revestidas internamente com borracha macia e usam jatos de ar de alta pressão para limpar a terra. É como manusear ovos com uma escavadeira. O resultado são 2,5 bilhões de bulbos perfeitos por ano. A logística que se segue é digna de uma operação militar. No leilão da Royal Flora Holland, o maior mercado de flores do mundo, o tempo é o inimigo. Caminhões elétricos zunem por armazéns gigantescos. O sistema é tão rápido que uma tulipa colhida hoje de manhã pode estar num avião à tarde e à venda num supermercado em Nova York ou Tóquio em apenas 24 horas. Até agora, falamos de plantas. Elas são fáceis de controlar porque ficam paradas. Mas o desafio final da Holanda foi aplicar esta lógica industrial a seres vivos, que pensam, andam e têm vontade própria, as vacas. Com apenas 1,5 milhão de vacas, um rebanho minúsculo comparado aos gigantes globais, a Holanda atinge uma produtividade assustadora. Mais de 9 mil quilogramas de leite por vaca todos os anos. O segredo?
Eles transformaram a fazenda numa extensão da internet. Cada vaca aqui não é apenas um animal, é um nó de dados numa rede digital. Elas usam colares com chips inteligentes que monitoram tudo. O sistema sabe se a vaca está doente 48 horas antes de ela sequer ter febre. Mas a verdadeira revolução são os robôs. Esqueça o trabalho manual. O robô Lely Vector é um chefe de cozinha autônomo sobre rodas. Ele desliza silenciosamente pelo estábulo, usa lasers para escanear a comida e sabe exatamente quando as vacas estão com fome. Ele mistura a ração com uma precisão de laboratório, garantindo que cada mordida tenha os nutrientes perfeitos. E a ordenha. A imagem do fazendeiro a acordar às 4 da manhã acabou. O robô Lely Astronaut mudou as regras do jogo. O sistema é voluntário. A vaca decide quando quer ser ordenhada. Quando ela sente vontade, entra na máquina. Um braço robótico usa lasers 3D para encontrar as tetas com suavidade e precisão. Enquanto o leite flui, sensores analisam a qualidade em tempo real. Se o leite tiver qualquer problema, é descartado automaticamente por uma válvula separada, sem que nenhum humano precise intervir. O leite bom é resfriado instantaneamente a 4 graus Celsius num sistema fechado. Do úbere da vaca até o tanque, o leite nunca toca no ar, nunca vê uma mão humana. É a pureza garantida pela robótica. Ao olharmos para esta engrenagem colossal que é a agricultura holandesa, percebemos que a imagem romântica do campo desapareceu. O que vemos aqui é o futuro da sobrevivência da nossa espécie. Com um território 235 vezes menor que os seus concorrentes, esta nação provou que o tamanho não importa. A terra é apenas uma variável, não um limite. Eles transformaram a escassez mortal em abundância infinita, usando dados, aço, vidro e microchips. Num mundo onde a população cresce e os recursos diminuem, o modelo holandês é um aviso e uma esperança. Não precisamos de mais florestas derrubadas para criar campos. Precisamos de mais inteligência. Enquanto o mundo reza por chuva, a Holanda olha para os seus monitores, controlando cada gota, cada raio de luz e cada grama de vida. A natureza foi domada. Bem-vindos à era da comida projetada. Existe uma máquina que pesa mais de 100 toneladas. Ela é construída com um único propósito: puxar o peso equivalente ao de um navio inteiro, mas em terra. No entanto, toda esta força colossal depende de um único detalhe. Um defeito tão pequeno, mais fino que um fio de cabelo humano, que não pode ser visto a olho nu. Numa fábrica colossal, equipas de robôs e engenheiros procuram esta falha invisível. Se eles falharem, o resultado pode ser catastrófico. Como é que os seres humanos constroem monstros de aço com a precisão de um joalheiro? Esta é a história de como a engenharia pega em aço frio e bruto e o transforma no poder que move o mundo. Tudo começa com o aço, não em barras, mas em bobinas gigantescas. Rolos massivos de aço, pesando toneladas, são levantados por guindastes e desenrolados como se fossem papel, entrando em sistemas de corte automatizados. Mas as lâminas tradicionais não seriam suficientes para isto. A definição da forma vem do fogo concentrado. Lasers CNC de alta potência disparam um feixe de luz focado. Este não é um laser comum. Ele atinge temperaturas que excedem os 6.000 graus Celsius. É mais quente que a lava de um vulcão. A essa temperatura, o laser não corta o aço. Ele o vaporiza instantaneamente, perfurando placas com até 1 polegada de espessura. O mais impressionante é o resultado. O corte que deixa para trás é tão incrivelmente suave e preciso que quase não requer qualquer tratamento adicional, como lixamento ou polimento. Manter este poder de corte tem um custo. Cada máquina de corte a laser consome entre 15 e 20 kW de potência. É o equivalente ao consumo de eletricidade de uma pequena oficina inteira, focado num único ponto mais fino que uma agulha. Num ambiente de produção em massa, um erro de programação ou um ligeiro desvio significa que uma placa de aço de vários metros é instantaneamente arruinada e enviada para a reciclagem. Depois que as peças são cortadas, elas são transferidas para prensas hidráulicas massivas. Aqui, forças de milhares de toneladas descem sobre o metal. Não é um martelo, é uma pressão lenta e esmagadora.
Esta força incrível dobra o aço plano nas formas complexas que se tornarão o chassis, as paredes laterais ou as seções do tejadilho da locomotiva. Cada peça finalizada é então numerada, catalogada e colocada em transportadores, pronta para a fase mais crítica da construção, a unificação. Agora, estas milhares de peças de aço individuais devem tornar-se uma só. O processo acontece em oficinas gigantescas, com áreas que cobrem centenas de milhares de pés quadrados, o equivalente a vários campos de futebol. Placas de aço pesando vários milhares de libras cada são posicionadas em gabaritos de montagem especializados. Pense neles como moldes gigantes. Braçadeiras hidráulicas fixam cada peça exatamente de acordo com o projeto digital. Nada se pode mover, nem mesmo 1 milímetro. Quando tudo está seguro, os robôs assumem o controle. Começa um balé de braços robóticos. São máquinas de soldadura por arco automatizadas. Elas deslizam pelas junções designadas, criando costuras de metal fundido a temperaturas que ultrapassam os 5.000 graus Fahrenheit, ou 2.760 graus Celsius. Isto é crucial. A esta temperatura, a solda não está apenas a colar as peças, ela está a fundir as bordas das placas, tornando-as uma única peça de aço monolítica. É aqui que os engenheiros procuram aquela falha invisível mencionada no início. Sensores laser 3D e sistemas de ultrassom industrial examinam cada centímetro da estrutura. O ultrassom penetra no aço sólido, procurando por bolhas de ar ou fendas internas, falhas com menos de 1/100º de polegada. Esta é a espinha dorsal da locomotiva. Se a espinha dorsal falhar sob a tensão de puxar milhares de toneladas, tudo falha. As armações que passam nesta inspeção rigorosa, agora pesando mais de 100.000 libras, mais de 45.000 quilos, são levantadas por guindastes e transferidas para a próxima estação. Esta estrutura colossal, esta caixa de aço de 100.000 libras, é por enquanto estática. Ela precisa de pernas para se mover e para sobreviver à brutalidade dos trilhos. Começa a instalação dos bogies, ou truques, os conjuntos de rodas complexos que suportam toda a locomotiva. Mas, primeiro, as próprias rodas são inspecionadas com uma precisão quase inacreditável. Cada conjunto de rodas é colocado numa plataforma de balanceamento. Sensores laser examinam a circunferência para verificar o arredondamento e o alinhamento. Os desvios não podem exceder alguns milésimos de polegada. Um erro maior, quase invisível a olho nu, faria com que o comboio, a alta velocidade, vibrasse tão violentamente que poderia literalmente desfazer-se. Na estrutura de aço soldada do truque, são montados amortecedores hidráulicos gigantes e molas helicoidais. Pense nisto como a suspensão de um carro de Fórmula 1, mas construída para suportar o peso de uma casa inteira e absorver os impactos constantes vindos dos trilhos. Os eixos das rodas são então pressionados firmemente nos rolamentos. Isto não é feito com parafusos. É usado um equipamento hidráulico pesado, que aplica uma força imensa. A união é tão perfeita e apertada que o eixo e o rolamento tornam-se funcionalmente uma peça única. Finalmente, os conjuntos de travões de disco massivos são instalados, prontos para controlar e parar uma massa de centenas de toneladas em movimento. A locomotiva tem agora uma armação e rodas, mas precisa de um coração para gerar energia e de um cérebro para a controlar. Muitos pensam que o motor diesel de uma locomotiva funciona como o de um caminhão, girando as rodas diretamente. Mas a verdade é muito mais inteligente e eficiente. No compartimento central, o motor diesel e o seu gerador, ou alternador, são cuidadosamente baixados e fixados. Este motor diesel é, na verdade, uma central elétrica móvel. A sua única função é queimar combustível para girar o alternador. É o alternador que transforma essa rotação em grandes quantidades de energia elétrica. Essa eletricidade é então enviada para os motores de tração, que estão alojados dentro dos próprios truques, junto às rodas. São estes motores elétricos que realmente fazem as rodas girar. É um sistema híbrido gigante. Mas como controlar tudo isto? É aí que entra o cérebro, o Sistema de Controlo e Monitorização do Comboio, ou TCMS. É o sistema nervoso da máquina.
Esta rede complexa de computadores e sensores supervisiona milhares de sinais em simultâneo. Ele lê tudo: a temperatura do motor, a velocidade exata de cada roda, a energia a ser usada, quanto o maquinista está a travar, se uma porta está aberta. O cérebro sabe de tudo e faz milhares de microajustes por segundo para garantir que a locomotiva opera com máxima eficiência e segurança. A máquina está montada. O seu coração bate e o seu cérebro está online. Mas antes de ser autorizada a sair da fábrica, ela enfrenta o seu exame final, uma série de testes que os engenheiros chamam de punitivos. Primeiro, o teste estático. A locomotiva é ligada. Os engenheiros em terra verificam cada circuito, luzes, travões, sinais, computadores. Tudo é ligado, verificado e testado no lugar, para garantir que não há erros elétricos. Se passar, segue-se o teste dinâmico. A locomotiva é conduzida para bancos de rolos maciços. O chão da fábrica treme quando os motores são ligados. A locomotiva está a correr a toda velocidade, mas sem sair do lugar. Os rolos debaixo das suas rodas estão a aplicar uma resistência imensa. Eles simulam o esforço de puxar 50 vagões carregados, ou mais, numa subida íngreme. O motor é levado ao limite absoluto durante horas para garantir que não sobreaquece e que todos os sistemas funcionam sob pressão máxima. Uma vez aprovada, a máquina entra na área de acabamento. Ela precisa de uma armadura contra os elementos. A superfície de aço inteira é limpa por jato de areia de alta pressão. Este processo remove qualquer vestígio de ferrugem, óleo ou detritos, deixando o metal puro. Imediatamente, uma camada de primário anticorrosivo é aplicada. Este é o escudo. Depois, dentro de cabines de pintura seladas e com controle de umidade, robôs aplicam várias camadas de cor. Finalmente, um verniz transparente é aplicado por cima. É uma camada de sacrifício, desenhada para aguentar a chuva, a neve, o sol intenso e os detritos dos trilhos durante décadas, mantendo a pintura vibrante por baixo. A locomotiva está completa, numerada e com o seu logótipo a brilhar. Mas, por mais perfeita que seja, ela é inútil sem um caminho que possa suportar o seu peso. E essas vigas de aço maciças, os trilhos, têm a sua própria jornada de produção, não menos complexa. A viagem de um trilho começa nas profundezas da Terra, com milhares de toneladas de minério de ferro. Em altos fornos e fornalhas de arco elétrico, o minério é fundido. As temperaturas atingem mais de 2.900 graus Fahrenheit, ou 1.600 graus Celsius. É mais quente que a lava de um vulcão ativo. A este calor, o ferro torna-se um líquido brilhante. Ligas cruciais como o manganês e o crômio são adicionadas neste momento. Pense neles como vitaminas para o aço. Eles não aumentam muito o volume, mas aumentam imensamente a força e a resistência ao desgaste. O aço fundido é então transferido para poços de imersão. São essencialmente piscinas de calor, mantidas a mais de 2.200 graus. O aço não pode arrefecer demasiado depressa, senão racha por dentro. Deste poço, os blocos de aço incandescentes, brilhando a vermelho vivo, entram na linha de laminagem. Eles passam por uma série de rolos de liga maciça, cada um pesando dezenas de toneladas. Pense num rolo de massa gigante. Os rolos espremem o aço quente, esticando e afinando, passando por laminadores de desbaste, intermediários e, finalmente, de acabamento. Com cada passagem, o aço é forçado a assumir o famoso perfil em I, a forma perfeita desenhada para suportar uma pressão imensa vinda de cima, enquanto se mantém estável na base. Jatos de água de alta pressão arrefecem a superfície para controlar a temperatura, enquanto o núcleo permanece maleável. O resultado são trilhos de aço perfeitos, com dezenas de metros de comprimento. E sabia disto? Como vimos, a maioria das locomotivas diesel que vê hoje são, na verdade, híbridos elétrico-diesel. O motor diesel gigante funciona apenas como um gerador massivo para alimentar os motores de tração elétricos que movem as rodas. E o propósito de tudo isto? Só nos Estados Unidos, o valor das mercadorias transportadas por comboio excede os 700 mil milhões de dólares todos os anos. Os trilhos não são apenas metal, são as artérias de aço da economia moderna. E, finalmente, o corte a laser, usado para criar a estrutura da locomotiva, é tão preciso, atingindo 6.000 graus,
que o corte que deixa para trás é incrivelmente suave, quase sem necessidade de qualquer tratamento ou polimento adicional. Começamos esta jornada com uma falha, um defeito invisível, mais fino que um cabelo humano, procurado por robôs dentro de uma estrutura de aço. É por causa desta obsessão pela precisão, este controle de qualidade, levado ao extremo, que esta máquina de 100 toneladas pode fazer o seu trabalho. Puxar milhares de toneladas de carga, dia após dia, ano após ano. O processo de construção de uma locomotiva é uma cadeia fechada de operações, onde cada placa de aço, cada solda e cada circuito elétrico é rigorosamente controlado. O resultado não é apenas um meio de transporte, é a fundação da nossa indústria e a ligação vital da sociedade moderna. Por trás de cada comboio que passa, existe uma linha de produção imensa, onde a engenharia humana pegou em aço frio e bruto e o transformou no poder que literalmente move o mundo. Imagine 15 grandes pirâmides de Gizé, não feitas de pedra, mas preenchidas até o topo com um lodo tóxico e negro. Nos últimos 10 anos, 198 milhões de libras de petróleo foram derramadas nos nossos oceanos. Quando o navio MT Solar 1 afundou, levando consigo uma carga mortal, a humanidade descobriu uma verdade aterrorizante. Nossas tecnologias de bilhões de dólares falharam. A salvação não veio de robôs futuristas, mas do lixo que jogamos fora. Como o cabelo humano e a casca de coco humilharam a engenharia moderna. Bem-vindos ao poder da indústria. Para entender o peso dessa crise, precisamos olhar para o abismo. Era 11 de agosto de 2006. O petroleiro MT Solar 1, carregado pela Petron Corporation, navegava pelas águas das Filipinas. Mas ele carregava mais do que combustível. Carregava uma bomba relógio ambiental. Devido à idade avançada e ao peso excessivo, o gigante de aço sucumbiu. Ele mergulhou 3.000 pés para a escuridão do fundo do mar. O impacto foi devastador. O navio liberou 550 mil galões de óleo bunker. Não estamos falando de gasolina comum que evapora. O óleo bunker é espesso, pesado, um veneno viscoso usado em navios industriais. Para visualizar isso, imagine 840 piscinas de quintal cheias de alcatrão líquido. Esse volume colossal transformou o paraíso da ilha de Guimaras em um inferno negro. Esta ilha, famosa mundialmente por suas mangas doces e praias de areia branca, viu suas águas cristalinas morrerem. A mancha cobriu 3.700 acres de ecossistema. Florestas de mangue, vitais para a vida marinha, foram sufocadas. Recifes de coral, que levaram séculos para crescer, foram transformados em pedra negra da noite para o dia. O desastre atingiu o coração da economia local. 20 mil pescadores acordaram sem trabalho. A água estava tão poluída que a pesca foi proibida. Famílias inteiras perderam tudo. Crianças deixaram a escola porque não havia dinheiro. O turismo que trazia bilhões de pesos evaporou. As Filipinas fizeram o que qualquer nação moderna faria. Ativaram os protocolos de emergência. Trouxeram o que havia de melhor no mercado internacional. Barreiras flutuantes de contenção, navios com escumadeiras mecânicas, absorventes industriais. Parecia um exército tecnológico pronto para a guerra, mas houve um problema terrível. O óleo bunker riu dessas tecnologias. Ele era denso demais. Ele não flutuava simplesmente. Ele se aglutinava, colava nas rochas, penetrava na areia e passava por baixo das barreiras. As máquinas ocidentais, projetadas para óleos mais leves, tornaram-se sucata inútil. Além disso, a geografia era um pesadelo. A reserva marinha ficava longe, acessível apenas por estradas estreitas, onde a maquinaria pesada não passava. Não havia navios de limpeza americanos ou europeus por perto. Diante do apocalipse ecológico, com a tecnologia de ponta derrotada, o país teve que tomar uma decisão que parecia uma piada cruel: limpar o oceano com as próprias mãos. Quando o metal e o plástico falharam, a engenharia olhou para a biologia. A solução encontrada foi tão bizarra que o mundo duvidou. Eles decidiram usar cabelo humano. Sim, o mesmo cabelo que varremos do chão das barbearias. De repente, uma mobilização nacional começou.
De Manila a Cebu, milhares de salões de beleza pararam de jogar o cabelo no lixo. Estudantes universitários formaram filas, não para festas, mas para raspar a cabeça e doar seus fios para salvar o mar. Mas por que cabelo? Isso não é magia, é física pura. O cabelo humano tem uma estrutura superficial única, cheia de escamas microscópicas. Ele é o que os cientistas chamam de oleofílico e hidrofóbico. Traduzindo, ele ama óleo e odeia água. Cada fio de cabelo funciona como um tubo minúsculo que agarra o óleo e não o solta. Ao contrário das esponjas sintéticas que incham com a água, o cabelo ignora a água e foca apenas no veneno negro. Ele flutua na superfície, absorvendo a mancha tóxica sem parar. A eficácia é assustadora. Um experimento prático feito durante o desastre do Cosco Busan, em São Francisco, provou isso. Descobriram que apenas 1 libra de cabelo pode absorver 1,5 galão de óleo. Em outro teste real, 25 mil libras de cabelo conseguiram sugar 170 mil galões de petróleo bruto. Imagine a cena: redes de nylon cheias de cabelo, estendendo-se por dezenas de metros no oceano, agindo como barreiras vivas que limpam a água. É uma tecnologia orgânica, gratuita e disponível em qualquer lugar onde existam pessoas. No entanto, nem tudo era perfeito. O cabelo tem um defeito grave. Ele demora muito para se decompor na natureza. E havia outro risco. O cabelo moderno vem carregado de tinturas e produtos químicos de salão que poderiam contaminar ainda mais o ecossistema frágil. A humanidade precisava de algo ainda mais puro, mais abundante e totalmente natural. E a natureza, em sua sabedoria infinita, já tinha criado esse material. Ele estava lá, empilhado como lixo nas fazendas, esperando ser descoberto. 17 anos depois, em 2023, o pesadelo voltou. Um navio virou na costa de Bataan com 370 mil galões de combustível industrial. O mar escureceu novamente, mas desta vez não houve pânico por doações de cabelo. A guarda costeira das Filipinas sabia exatamente o que fazer. Eles correram para as fazendas e arrastaram milhares de sacos de cascas de coco secas para a praia. Eles não estavam improvisando. Eles estavam usando a arma secreta da natureza, a fibra de coco, conhecida como coir. Durante décadas, o mundo desperdiçou esse material. As Filipinas, a Indonésia e a Índia produzem montanhas de cocos. Bebemos a água, comemos a carne, usamos a madeira. Mas a casca, 85 a 90% da fibra de coco do mundo era jogada fora ou queimada. A casca representa 35% do peso da fruta e nós a tratávamos como lixo inútil. Um erro gigantesco. A história já nos tinha dado a dica. Na Segunda Guerra Mundial, os exércitos chamavam isso de fibra dourada. Eles usavam coco para fazer redes de camuflagem e coletes salva-vidas, porque descobriram que ele não apodrece na água salgada. A ciência moderna colocou a fibra de coco no microscópio e o que viu foi revolucionário. 45% da sua estrutura é lignina. Lignina é um polímero natural que age como um ímã superpotente para o óleo. É a maior concentração de lignina em qualquer planta do mundo. A estrutura da fibra é cheia de microcapilares, como milhões de canudos invisíveis. Em testes na Tailândia, a fibra de coco absorveu 30 vezes mais óleo do que a palha comum. Na Malásia, provaram que ela pode segurar o óleo por 72 horas sem soltar uma gota de volta na água. É a solução perfeita. Você joga a fibra no derramamento, ela suga o óleo instantaneamente. Depois você recolhe a rede, espreme o óleo para ser reciclado e pode usar a mesma fibra de novo. É um ciclo infinito. E quando a fibra finalmente se desgasta, ela vira adubo ou biocombustível. É 20 a 30 vezes mais barato que as barreiras de plástico e não polui o mar com microplásticos. De repente, o que era lixo virou ouro. O preço da fibra de coco triplicou. Fábricas surgiram apenas para criar essas barreiras. A ONU declarou oficialmente a fibra de coco como o absorvente de óleo biodegradável mais eficaz que a humanidade possui. Enquanto os agricultores salvam o oceano com coco, os cientistas nos laboratórios mais caros do mundo tentam competir. Nos Estados Unidos, o Laboratório Nacional de Argonne gastou anos e milhões para criar a Oleo Sponge.
é uma obra-prima da química. Eles usam um processo chamado síntese de infiltração sequencial para revestir o poliuretano com moléculas que atraem óleo. Essa esponja pode absorver 90 vezes o seu próprio peso em óleo. É impressionante, sem dúvida. Mas é complexa, cara, e difícil de fabricar em massa para uma emergência imediata em uma ilha remota. No famoso MIT, engenheiros projetaram o Sea Swarm, um robô futurista movido a energia solar. Ele usa uma esteira de nanofios para lamber o óleo da água, trabalhando sozinho por semanas. A promessa era de um exército de robôs limpando os mares, mas a realidade é dura. 10 anos se passaram e esses robôs ainda não foram vistos em nenhum grande desastre real. A tecnologia é frágil demais para a brutalidade do oceano aberto. No Canadá, foram por outro caminho: força bruta. A empresa Extreme Spill Technology criou navios que parecem tanques de guerra flutuantes. Eles funcionam em ondas de 3 metros e ventos fortes, condições que fariam outros barcos voltarem para o porto. O governo canadense comprou uma frota por 9,5 milhões de dólares. Eles funcionam, sim, mas o custo é astronômico. Estamos comparando navios de milhões de dólares e esponjas de nanotecnologia contra a humilde casca de coco, que custa centavos e cresce nas árvores. É uma lição de humildade para a alta tecnologia. Mas existe um lugar no mundo onde eles não dependem da sorte ou apenas de cocos: a Noruega. Este país rico e verde faz algo que parece loucura. Eles derramam óleo no mar de propósito. Todos os anos, sob controle estrito, eles jogam petróleo real nas águas geladas do norte. Por que fariam isso? Porque a Noruega vive do petróleo. 30% do orçamento do governo vem do ouro negro. Eles sabem que um erro pode destruir sua economia. Eles chamam isso de exercícios Oil on Water. Não é simulação de computador, é realidade. Eles testam seus navios, seus aviões sensores e suas barreiras no pior cenário possível. Ondas gigantes, frio congelante, vento uivante. Até a NASA já participou para testar seus sensores espaciais lá. Graças a essa audácia de treinar com o inimigo real, a Noruega tem a resposta mais rápida e eficiente do mundo. Eles provam que a única maneira de vencer um monstro é treinar lutando contra ele. Mas não se enganem, a guerra está longe de acabar. Os números mostram uma tendência assustadora. Os derramamentos de óleo estão aumentando de novo. Em 2024, 22 milhões de libras de óleo foram para o mar. Os navios estão ficando maiores, carregando mais carga, e as tempestades estão ficando mais violentas. Uma tempestade tropical, hoje, é 15 a 20% mais forte, capaz de partir um navio moderno ao meio. E o pior é o que não vemos. Apenas 20 a 30% do óleo derramado é realmente recolhido. O resto, ele afunda. Ele se esconde na lama do fundo do oceano. Ele fica lá, silencioso, por 10, 20, 40 anos. É uma bomba relógio tóxica. Um recife de coral coberto de óleo pode levar 2 décadas para se recuperar, se é que vai se recuperar. No Brasil, óleo misterioso matou milhares de tartarugas bebês. Na Tailândia, zonas mortas foram criadas onde nenhum peixe sobrevive. O oceano não esquece. Começamos com a imagem de 15 pirâmides de petróleo sufocando nosso planeta. A indústria gasta bilhões prometendo soluções mágicas, robôs e nanotecnologia. Mas a história do MT Solar nos ensinou uma lição que não podemos ignorar. Quando a maré negra chega, destruindo o sustento de milhares e matando ecossistemas inteiros, a tecnologia humana muitas vezes se ajoelha. E quem nos levanta? A própria natureza. A simples fibra de um coco, que considerávamos lixo, tornou-se nosso escudo mais forte. O cabelo que cortamos e jogamos fora tornou-se a rede que salva a vida marinha. É uma ironia poética e poderosa. Quando a humanidade fere a Terra com seu progresso industrial, é a Terra que estende a mão com a cura. Talvez o futuro da indústria não seja apenas construir máquinas maiores, mas aprender a usar a sabedoria silenciosa que cresce nas árvores e vive em nós. O verdadeiro poder da indústria é trabalhar com a natureza, não contra ela.